Estados e municípios estavam quebrados e pediram ajuda da União para quitar dívidas com obras de infraestrutura. O governo federal estendeu a mão, mas cobrou caro. Uma dívida que começou em 98 com 93 bilhões, depois de pagar 200 bilhões nesses 12 anos ou mais, ainda tem 400 bilhões de correção, isso já mostra que há uma distorção. A dívida foi renegociada pela última vez há 15 anos. No contrato assinado com a União, estados e municípios concordaram em pagar o débito corrigido pelo Índice Geral de Preços, IGPDI, mais os juros fixados em 6%, 7,5% ou 9%. A inflação foi em torno de 140% e a dívida cresceu quase 600%. O presidente do Senado defende a renegociação da dívida. Eu mesmo sou representante de um estado pobre da federação, o estado de Alagoas, que despende com o pagamento da sua dívida pública todos os meses, recolhe para a União algo em torno de 50 milhões de reais. São quase 5 bilhões ao longo de 8 anos de mandato, o que significa dizer, em outras palavras, que o estado de Alagoas não tem condições de honrar esse indexador. O texto que está na Câmara muda o indexador para as futuras prestações. Em vez do IGPDI mais juros, estados e municípios teriam duas opções para pagar a dívida. Ela poderia ser corrigida pelo IPCA mais juros de 4% ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Pelo projeto, vale o índice menor. A concessão será futura, onde você aceita o redutor do índice de inflação do IPCA e uma taxa de juros menor de 4% na correção futura desses contratos. Esse é o ganho real que o governo abriu mão em relação ao que se considera condições de mercado. O projeto também permite a redução do saldo devedor, o total de parcelas não pagas. Em vez do IGPDI mais juros, o governo federal aceita recalcular o estoque da dívida usando apenas a Selic como indexador. Para alguns estados e municípios, isso pode significar o perdão de parte das dívidas. Em entrevista ao jornal Senado em Dia, o consultor legislativo Josué Pellegrino explica que o desconto vai depender de quanto estados e municípios pagam de juros. Contratos que foram feitos com um juro mais elevado, de 7,5% e principalmente de 9%, terão uma probabilidade maior de ter um desconto no saldo devedor. Mas esse ponto do texto ainda gera polêmica. Os estados defendem que, em vez da Selic, a União use o IPCA como indexador. De 1999 a 2012, a Selic variou 644%. O IPCA foi bem menor, 147%. Nós não estamos defendendo nenhum calote, nenhuma quebra de contrato. Nós estamos simplesmente defendendo o refazimento de uma decisão que mostrou-se errada, que foi colocar um índice totalmente perverso para as unidades da federação e mais um juro altíssimo. A Confederação Nacional dos Municípios vai além. Diz que a renegociação do saldo devedor, feita um ano antes da eleição, beneficia apenas a cidade de São Paulo, que hoje paga os juros mais altos. Só a cidade de São Paulo tem uma dívida de mais de 50 bilhões. Então vamos privilegiar a cidade de São Paulo. Por que privilegiar a cidade de São Paulo se quem vai pagar tudo isso são os brasileiros, né? Porque se vai perdoar ou diminuir de um só, por isso nós queremos que fosse para todos os municípios envolvidos. O relator rebate. Claro que São Paulo, por ter a maior dívida, é a que mais se beneficia, mas aqueles que devem menos vão se beneficiar um pouco menos, mas se beneficiarão. Só não se beneficiará quem não deve.